Aqui é a Juliana e hoje eu vou fazer a semana 3 do PET 2 de vocês. Vou ensinar um pouquinho. O tema é Teorema de Pitágoras. Na introdução, a gente vê que o Teorema de Pitágoras é uma relação entre triângulos retângulos, importantíssima para que possamos calcular um de seus lados quando a gente conhece os outros dois lados. Existe uma frase, que é a relação que acontece no Teorema de Pitágoras, que é o seguinte: a soma do quadrado das medidas dos catetos é igual ao quadrado das hipotenusas. Então, a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, tá? E a seguir, a gente vai mostrar o que ela significa, tá? Temos essa figura com 3 quadrados e vamos por partes, tá bom? Ó, 3 quadrados. Um verde, um azul e um laranja. O quadrado laranja da imagem, se a gente reparar, contar as unidades, ele tem 3 unidades de lado. Isso que faz que a sua área seja de 9 unidades, né? Porque a área de um quadrado é lado vezes lado. Se o lado é 3 unidades, 3 vezes 3 é 9. E também a gente pode contar os quadradinhos internos. O quadrado azul, se a gente contar os quadradinhos da lateral, do lado, nós temos 4. E isso faz com que sua área seja de 16 quadradinhos, 16 unidades. Porque lado vezes lado é a área. Então, 4 vezes 4, 16. Ou, se a gente contar quantos quadradinhos tem internamente, vai dar 16. E o último quadrado é o quadrado verde. Ele tem 5 unidades de lado. E isso faz com que sua área seja 25 unidades. Mesma coisa, lado vezes lado, que é 5 vezes 5, igual a 25. E se contarmos os quadradinhos internos, 25 unidades de quadradinho. Se a gente observar, a área do quadrado laranja, que é igual a 9, somada com a área do quadrado azul, que é igual a 16, ela é igual à área do quadrado verde, que é 25. O quadrado verde nada mais é do que a hipotenusa, Ela é um lado oposto, que é o lado A ali, ó. Lado do quadrado verde é o lado A. Ela é o lado oposto ao ângulo reto de 90 graus, tá? Então, ela é hipotenusa. E os outros dois quadrados, que são os outros dois lados, são os catetos. A seguir, vai ver isso. Dessa forma, nós podemos generalizar o Teorema de Pitágoras para a fórmula de A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, onde o lado A será a hipotenusa do triângulo retângulo, ou seja, o lado que é o oposto ao ângulo reto. E os lados B e C serão chamados de catetos. Em outras palavras, aquela frase que a gente viu inicialmente. A soma do quadrado das medidas dos catetos, ou seja, 2 catetos ao quadrado e somados entre eles é igual ao quadrado da hipotenusa, tá? Que é aquele exemplo que a gente viu agora. Agora, um exemplo de como calcular a diagonal de um retângulo. Que a gente calculou ali o Teorema de Pitágoras em 3 quadrados, com a lateral de 3 quadrados. Agora, nós vamos ver com retângulo qual é o valor dessa diagonal. Nesse retângulo, a gente observa a medida de cada lado dele, A medida da altura, por exemplo, são 6 unidades, 6 quadradinhos que medem a altura. E a medida do comprimento dele, a base, a parte de baixo e a parte de cima, enfim, se a gente contar, ele mede 8 unidades de comprimento, 8 quadradinhos, embaixo. Então, para a gente definir o valor da sua diagonal, a gente utiliza o Teorema de Pitágoras, Sabemos o que vale B, porque é a altura, 6 quadradinhos, e sabemos quanto vale C, que é o comprimento, que são 8 quadradinhos. Dessa forma, ó, a gente observa que o lado que é diagonal, que é o lado A, está oposto ao ângulo reto. Então, é a hipotenusa. Então, vai ficar o lado A, que é a diagonal que a gente quer descobrir, igual, lado A ao quadrado, igual ao lado B ao quadrado que já temos, mais o lado C ao quadrado que já temos. Então, a hipotenusa ao quadrado igual ao cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado.
Dessa forma, o B é 6. 6 ao quadrado, 36. E o C vale 8. 8 ao quadrado é 64. 36 mais 64 é igual a 100. Então, a diagonal ao quadrado é igual a 100. Então, a diagonal é raiz de 100, que é 10. Tá bom? E assim, finalizamos o nosso resumão do Teorema de Pitágoras.